A paz do Senhor, a paz de Cristo, graça e paz, graça, Shalom Adonai. E aí, Terra, tudo bom com você? E hoje nós vamos estar dando continuidade e fazendo um encerramento dessa viagem que nós tivemos dentro da Crescente Fértil, aprendendo sobre as antigas civilizações, quanto essas civilizações foram importantes para o Antigo Oriente na Mesopotâmia. Então hoje nós vamos falar sobre as 3 últimas civilizações que sobraram da série que nós estamos fazendo sobre a Crescente Fértil. Só que antes de eu começar a falar dessas civilizações, eu preciso de uma ajuda de vocês. Eu quero estipular aqui uma meta de like, para ver se vocês estão de acordo para me apoiar. Vamos lá? Vamos fazer uma meta de like aqui, de bater pelo menos 15 likes. É pouco, gente. Me ajuda aí. 15 likes aqui nesse vídeo, para a gente começar a enganjar aqui no YouTube, para que esse vídeo, para que os nossos vídeos sejam entregues a mais pessoas. Beleza? Então, você que já acompanha o canal, dê like, comenta no vídeo. Se for um conteúdo que você está gostando, que está sendo relevante, comenta o que você achar, para que a gente possa estar respondendo, tirando dúvidas e tudo mais. Então, dá esse apoio aí, beleza? Para você que está chegando agora no canal, se inscreva no canal, ativa o sino da notificação e deixa o teu like. Então hoje eu vou fazer um grande resumo, porque como nos vídeos anteriores, esses 3 povos também viveram ali dentro da Crescente Fértil e viveram sobre o domínio e influências um do outro. Cada povo influenciou um ao outro ali na Crescente Fértil. E quando a gente olha para esses 3 povos, a diferença é que os hititas, assírios e os egípcios. Então, quando a gente olha para esses 3, os hititas foram um dos povos que colapsou mais rápido que os outros. A gente vê que o Egito ele perpetuou por longo tempo, a gente vê que também os assírios perpetuou por longo tempo, colapsou quando fizeram uma aliança com os babilônicos, e aí o império entrou em colapso. É aqui que a gente aprende sobre os assírios, quando a gente vê que Jonas, aqui já faz uma ligação, né, com a Bíblia, quando Jonas ele tenta fugir de Nínive, é porque os homens que habitavam em Nínive eram os assírios. Então, pela maldade dos assírios, pelo pensamento maquiavélico e sanguinário dos assírios, Jonas foge, porque Jonas ele quer ver Deus destruir esse povo. Jonas não quer que esse povo se arrependa. Então, ele foge, não só por medo, mas também porque ele não quer ver esse povo se arrependendo, e ele quer ver a mão de Deus pesando sobre os assírios, por causa da maldade que os assírios imperava sobre aqueles que entravam ali em Nínive para pregar. E todos esses 3 povos, tanto os hititas, assírios e os egípcios, tiveram grandes exércitos, grande força bélica. Esses três povos conseguiram estabelecer um império muito forte. Portanto, se você for buscar um pouco mais a fundo, você vai ver que os hititas tinham um conflito muito grande com os egípcios. Os hititas tinham homens de guerras, homens preparados para a batalha, tinha carros. Então, um dos maiores exércitos da época que confrontava frente a frente, fazia linha de frente com o Egito, era os hititas. Então a gente percebe aí, né, que esses povos ele tinha algo em comum, homens que eram preparados para a linha de batalha, para a guerra, tanto os assírios como os egípcios e os hititas. Algo que também é muito importante pontuar é que os 2 povos que tiveram mais contato com os hebreus ou os israelitas foram os assírios e os egípcios. Então foram 2 povos aí que arduamente, né, confrontaram, endureceram seu coração contra os israelitas, os hebreus, e tiveram aí por diversas vezes conflitos entre si. A gente vai ver que, né, a história de Moisés, né, a gente vai ver na saída do Egito para o deserto, a gente vai ver um conflito ali. Então a gente vê que há um grande conflito entre esses 2 povos contra os hebreus e os israelitas. E uma das causas das maiores guerras, né, da época era por conta de espaço geográfico, era por conta de terra. E falando ali da Crescente Fértil, a Crescente Fértil era o local onde tinha abundância de água, onde a terra frutificava, onde você plantava e conseguia colher. Então você percebe que os hebreus, os israelitas, eles se estabeleceram ali na Crescente Fértil, né? E por conta desse povo ser um povo que Deus havia prometido uma terra, né? Deus havia escolhido, a gente vai ver as outras nações, os outros povos, confrontando Israel por diversas vezes, porque Israel estava estabelecida ali, naquela região da Crescente Fértil, né? E se você tem
uma terra, né, produtiva, se você tem uma terra que germina muito fácil, que te dá um retorno muito rápido, consequentemente você vai ver pessoas visando essa terra e querendo, né, de fato, tomar essa terra, e era o que acontecia, né, por diversas vezes. Né, os povos queriam tomar a terra, né, que era de Israel, que era dos hebreus, e Deus sempre levantava um libertador, Deus sempre levantava um líder para sair à frente desse povo, para mostrar que Deus estava firmando aquela terra para o povo israelita. Então esse aqui foi um panorama sobre esses 3 povos, né? E aqui eu fiz uma conexão com a Bíblia. Então a gente finalizou essa parte da Crescente Fértil e das antigas civilizações, e agora a gente vai começar a abordar outros assuntos, outro tipo de conteúdo aqui no canal. Se você ficou até aqui, deixa o teu like, deixa um comentário, porque eu tenho certeza que tá vindo coisa muito boa aí para nós. Shalom!